Você sabia que uma pessoa homossexual ou bissexual que mantém essa sexualidade oculta dentro de um relacionamento heterossexual, que é uma pessoa com essa orientação sexual, acaba quase que obrigatoriamente sendo conduzida para a infidelidade? Se esse assunto te interessa, me acompanhe aqui que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, logo após a nossa vinheta. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana, atendendo presencialmente em Curitiba e online para todo o Brasil e brasileiros no exterior. Se você gosta desses assuntos de saúde mental e sexologia, se inscreva aqui no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre o tipo de infidelidade que é comum para pessoas que são ou homossexuais ou bissexuais e que escondem essa homossexualidade ou bissexualidade dentro de um relacionamento heterossexual. Tanto uma pessoa homossexual como uma pessoa bissexual, que não assumiu sua homo-bissexualidade publicamente, socialmente, essas pessoas estão naquela condição popularmente conhecida como estão dentro do armário, ou seja, não assumiram a sua condição sexual, a sua orientação sexual publicamente. Mas tanto num caso como no outro, essas pessoas, quando eram crianças, podem ter descoberto cedo sua orientação sexual já na infância, mais comumente no início ou mais em direção ao final da adolescência, isso fica muito claro. E muitas dessas pessoas, elas até tentam ter relacionamentos heterossexuais no início da sua vida sexual, elas buscam uma, entre aspas, adequação social. Algumas delas têm aquilo que se chama de homofobia internalizada, que significa que a própria pessoa homossexual ela não se aceita dentro da sua homossexualidade, ela não gosta dessa ideia, ela às vezes sente até uma aversão à homossexualidade. Então ela tem um conflito interno e muitas dessas pessoas vão para um relacionamento heterossexual com a crença genuína de que podem vir a se adequar, podem vir a sentir atração de fato por essas parceiras ou parceiros do sexo oposto. Então acabam entrando nesses relacionamentos heterossexuais. Muitos outros acabam entrando como sabendo que da sua orientação sexual bem resolvidos em relação, entre aspas, bem resolvidos, né, porque afinal de contas estão dentro de um relacionamento heterossexual, mas assim, conscientes da sua homo ou bissexualidade, acabam entrando no relacionamento hétero. Então vou falar um pouquinho inicialmente sobre a questão dos homossexuais no relacionamento heterossexual. Então essas pessoas, elas, em primeiro lugar, elas não sentem atração sexual por pessoas do sexo oposto. Elas até podem ter tido no início da vida sexual relações sexuais com pessoas do sexo oposto, mas elas têm consciência de que a atração sexual delas se dá por pessoas do mesmo sexo. E então o que acontece? Normalmente essas pessoas, quando elas vão ter relações sexuais com suas parceiras, com seus parceiros, normalmente a maioria das situações que a gente atende, e na maioria das situações de pessoas homo ou bissexuais dentro do relacionamento hétero, essas pessoas são do sexo masculino. Então, é comum que essas pessoas nos contem nas consultas, quando vêm nos consultar, porque estão sofrendo em função dessa dificuldade de manter esses casamentos de fachada, é comum que elas nos digam que, como elas não sentem desejo e elas são procuradas pela parceira, então elas acabam fazendo uso de pornografia homossexual para tentar se excitar. Durante o encontro íntimo com a parceira, com a mulher heterossexual, né, no seu relacionamento, eles ficam puxando imagens de pornografia homossexual. É super comum eles nos dizerem que fazem uso de medicamentos proeréteis, como a tadalafila, a sildenafila, que são o famoso Cialis, Viagra, para tentar ter uma ereção mais firme para conseguir ter relações sexuais.
E o problema é que isso tem um prazo de validade, né? Porque a pessoa até consegue ter durante um certo tempo, mas chega uma hora que ela não consegue mais ter ereção nessa relação heterossexual. E aí entra a questão da infidelidade, porque essas pessoas que vivem esses casamentos de fachada, né, ou melhor, usando esses casamentos heterossexuais como uma fachada social, elas acabam em algum momento, elas acabam quase que obrigatoriamente sendo infiéis. Porque um homem homossexual num relacionamento hétero, ele não tem como dar à sua parceira o que ela necessita do ponto de vista afetivo sexual, e ela também não tem como dar o que ele necessita, porque a inclinação natural dele é por pessoas do mesmo sexo. Então, como essa parceira não tem como oferecer o que essa pessoa precisa, ela acaba quase que obrigatoriamente tendo que procurar uma pessoa do mesmo sexo para poder se completar afetiva e sexualmente. E aí ela acaba também, da mesma forma, de modo praticamente obrigatório, tendo que ser infiel. Então é comum, assim, na nossa prática do dia a dia, quando a gente atende situações assim, a pessoa nos relatar, né, que ela tem um relacionamento homossexual oculto, que ela mantém paralelamente ao seu casamento, ou ela, assim, costuma ter diferentes encontros com parceiros do mesmo sexo, para poder dar vazão às suas necessidades afetivas e sexuais. E com isso ela vai mantendo esse casamento a trancos e barrancos do ponto de vista sexual, porque ela acaba tendo necessariamente que dar vazão com pessoas do mesmo sexo, que é por quem ela sente atração, e com isso elas acabam tendo que ser infiéis. Então acaba sendo um tipo de infidelidade como que obrigatória, para que a pessoa consiga lidar com isso. E o que acontece? Essas situações elas são complexas porque em algum momento essa pessoa vai correr o risco, vai deixar alguma pista, ela está constantemente em risco de ser descoberta. Né? E quando ela é descoberta, muitas vezes isso acontece quando o casamento já andou durante muitos anos, às vezes décadas, já tem filhos crescidos, e aí, normalmente, acaba sendo descoberto o relacionamento paralelo ou os escapes sexuais paralelos com pessoas do mesmo sexo. E isso costuma ser, assim, essa descoberta costuma ser extremamente estressante para as pessoas que são filhos, que são parentes próximos, para essa esposa, às vezes para esse marido. Então, o sofrimento que isso traz por ocasião da descoberta, também para a pessoa que é homossexual e está se escondendo dentro desse casamento heterossexual, para ela também acaba sendo um tremendo estresse. Tanto apanhada, descoberta, vamos dizer, dizendo melhor, tanto quando ela é descoberta, como quando ela resolve também assumir, porque acontece isso, a pessoa depois de muito tempo, às vezes ela não suporta mais aquela vida de fachada, ela já está mais bem resolvida consigo mesma dentro da sua sexualidade, da sua orientação sexual, ela acaba resolvendo comunicar isso e é sempre um estresse muito grande quando isso acontece. Muitas vezes a gente que trabalha nessa interface psiquiatria e sexologia, acaba atendendo essa pessoa homossexual que levava essa vida heterossexual de fachada, numa baita de uma crise, numa grande crise emocional, às vezes deprimindo severamente, às vezes numa ansiedade muito grande. Então é sempre bastante difícil. Então assim, só para delinear um pouquinho a respeito da questão da infidelidade quando a pessoa é homossexual, né, e essa homossexualidade está oculta num casamento heterossexual. Então, vou falar agora um pouquinho a respeito da pessoa bissexual, né? Como funciona uma pessoa bissexual que acaba optando por um casamento heterossexual sem que a parceria saiba disso. Então, essas pessoas, elas têm uma condição já bem diferente da pessoa que é homossexual. Porque como elas sentem atração por ambos os sexos, por pessoas do sexo masculino e feminino, elas conseguem realmente
manter um casamento heterossexual, porque como elas têm atração por ambos os sexos, elas podem, por exemplo, um homem bissexual, ele pode manter essa bissexualidade oculta, mas dentro do casamento ele pode funcionar com a sua esposa, com a sua parceira, muito bem sexualmente, não deixando nenhum tipo de suspeita, nem frustração ali da parceria. Essa pessoa, obviamente, ela vai conseguir satisfazer essa parceira sexualmente na medida de quanto que ela sente atração por pessoas do sexo oposto. Porque a bissexualidade, ao contrário do que muita gente imagina, não é uma coisa do tipo 50% de atração por homens, 50% de atração por mulheres. Isso varia bastante de pessoa para pessoa. E, então, se ela tem uma atração muito grande pelo sexo oposto, ela vai manter esse casamento heterossexual com facilidade. Se ela tiver uma atração muito maior por pessoa do mesmo sexo, aí as coisas já são mais complicadas. Mas, por outro lado, essas pessoas elas conseguem manter um casamento hétero, elas conseguem ter uma família, ter filhos de uma maneira muito mais tranquila, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, elas também têm muito mais... para elas poderem viver uma vida plena, afetiva e sexual, elas têm que dar vazão àquele lado homossexual. Então, elas acabam tendo o mesmo problema das pessoas homossexuais que vivem essa vida de fachada, mas assim, até com uma condição que traz mais complexidade para isso, que é o fato de que, como elas sentem interesse por ambos os sexos, elas também, fora do casamento, para dar vazão a essas necessidades afetivas sexuais homossexuais, esse lado homossexual do bissexual, elas têm a opção de ter um caso com uma pessoa, um caso ou relacionamentos homoafetivos fora do casamento para dar vazão a esse lado, mas elas também podem sentir atração por uma pessoa do sexo oposto, que não é a sua parceira do casamento, e acabar tendo algum envolvimento também com pessoas do sexo oposto. Geralmente, a prática nos mostra que, na maioria dos casos, a pessoa bissexual que está num relacionamento heterossexual, ela acaba mantendo um caso homossexual fora do relacionamento para dar vazão a esse lado homossexual, ou às vezes ela mantém muitos encontros, muitos escapes sexuais com pessoas que são do mesmo sexo. Então ela acaba funcionando de um modo hétero dentro do casamento e tendo preferencialmente os seus escapes sexuais de uma maneira homoafetiva, né? Buscando parceiros do mesmo sexo fora da relação. Então, essas pessoas bissexuais dentro de um relacionamento hétero, elas também estão sujeitas da mesma forma a serem descobertas, porque elas acabam tendo também esses casos extraconjugais, e elas também podem chegar em algum momento resolver, digamos, deixar essa condição de ficar se ocultando num relacionamento hétero e buscando uma vida mais plena, mais livre, mais aberta dentro das suas necessidades. Mas eles também, então, como eu comentei, eles podem também vir a ser descobertos e com isso trazer também, da mesma forma, um estresse muito grande, um estresse muito intenso para a família, para os filhos, para a esposa ou para o marido. Acaba sendo muito sofrido essa situação. Sempre quando ela é descoberta ou ela é revelada, ela acaba sendo muito difícil, muito sofrida. Lembrando aqui, que é uma coisa muito importante, que a orientação homossexual ou bissexual não é doença, né? Podem haver preconceitos os mais variados por aí, mas não é doença, não é um problema que precisa ser tratado. Então, deixar isso bem claro aqui nesse vídeo. A orientação sexual é algo que é natural da própria pessoa. Se ela é heterossexual, se ela é homossexual, se ela é bissexual, essas orientações sexuais, elas são próprias de cada pessoa. Então, deixar bem claro que o problema aqui não tem nada a ver
o que eu estou dizendo não tem nada a ver com querer ter uma visão preconceituosa contra homossexuais, bissexuais, de maneira nenhuma. Pelo contrário, a gente tem que sempre respeitar a sexualidade de cada pessoa, porque todo mundo tem direito de ser feliz, cada um dentro das suas necessidades, né, havendo não sendo relações abusivas, não sendo nada agressivo, seja hétero, seja bi, seja homossexual, todos têm que ser respeitados na mesma medida. Então, a questão aqui que eu trouxe para vocês não tem nada a ver com preconceito, tem a ver com o fato de que essa é uma forma é um tipo de infidelidade bastante frequente quando a pessoa não sai do armário e prefere ficar num relacionamento hétero, sendo homo ou bissexual, né? Então o problema está em que isso praticamente obriga a pessoa a ser infiel, praticamente garante que a pessoa vai acabar sendo infiel ou em algum momento ou durante boa parte do relacionamento, né? Então o problema está na quebra dos combinados, de levar uma vida oculta sem que seu parceiro tenha a mínima ideia disso, até que isso venha à tona e seja descoberto. Ok, gente? Então eu queria trazer essa questão. Como eu já fiz 4 vídeos anteriores falando sobre tipos de infidelidade, esse é o 5º vídeo. Pretendo trazer vários outros para vocês falando sobre tipos de infidelidade. E para quem gosta desses assuntos de saúde mental, nessa interface com a sexologia, se inscreva no canal, clique na sineta, ative as notificações para você poder me acompanhar. Sempre estou trazendo algum assunto de uma maneira embasada sobre sexualidade, saúde mental, de uma maneira muito baseado na literatura científica e na nossa experiência de tantos anos já na área. Aqui o sexo, esse canal é um canal que trata o sexo com respeito, né, com o devido respeito. Eu particularmente detesto essas baixarias, essa coisa que a gente vê muito na internet quando se fala de sexo tratado com leviandade, tratado de uma maneira assim desrespeitosa. Aqui você vai ter sempre uma abordagem séria com a devida atenção, devido respeito que a sexualidade merece e que você merece como pessoa dentro da sua sexualidade, quando você encontra conteúdos aqui que possam ser úteis. Ok, gente? Então agradeço a atenção de vocês mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.